Flávia Flor, quer dizer como chega? Eu chego com sorte, porque estava sem luz aqui na minha rua e acabou de chegar. Opa, tá vendo? Bem na hora da aula. Boas vibrações. Mônica, querida, já que, aproveitar que que a tua internet está permitindo, como que você chega? Olá, boa noite a todos. Estou bem, estou bem. Só estou um pouco estressada por causa do celular que ficou ruim no domingo à noite até hoje. É incrível, né? O controle que... Tem. Como é que a gente fica esquisito sem celular na mão, smartphone na mão. Muito doido Mas isso. tudo bem, eu estou levando tudo para o crescimento espiritual. Bem, agora... E uma pessoa também que trabalha aqui em casa, que está doente, está com risco de ter o coronavírus. Ai, que alegria. Ai, caramba. Fora esses dois, tudo bem. Puxa Fora vida. isso, tudo bem. Mas, enfim, sobre os vídeos, eu conhecia já, de eu falar, a Luísa Santiago, já seguia ela realmente é Sim, uma pessoa bem bacana. que bom. Através dela que eu conheci também o mestrado em práticas em sustentabilidade, né, que a Sim, Ellen MacArthur Foundation sim. patrocina aqui na Rural. Bem legal. Ainda está na Bom. fita aí, se vou ou não vou, eu ainda estou pensando. E aí eu assisti o vídeo sobre ética, né, que tem a ver com o fazer, ou ser omisso ou não na coisa da comunidade, né? Uhum. E os textos eu dei uma passada, uma olhada, né? O outro Maravilha. também não era um texto, era um livro, né? 120. É. Que aí tem que ler com calma. E o outro que era sobre os princípios, que é sempre bem legal. Essa Legal. visão. Que bom. E assim, tá bom. Então é isso. Normalmente leva quanto tempo? Roberta, você quer dizer como chega, Flor? Quero, desculpa, peraí, deixa eu botar aqui a câmera. Oi. Eu chego preparando um aniversário para amanhã, então estamos aqui. Minha filha está aqui na preparação do bolo, eu estou dando uma mão para ela botar as coisas no forno e tal, mas estou aqui presente ao mesmo tempo. Então, assim, entre uma coisa e outra, de corpo e alma, porque adorei o material, dei uma olhada no fim de semana, não dei conta de tudo nem de longe. Tudo bem. Mas o que eu vi, me apaixonei na Lala, que eu não conhecia. Então, é isso, estou animada. Maravilha, que bom. Camila, quer dizer como chega, Flor? Eu tô bem, tô com frio, né? Porque ser carioca, assim, desacostumada com uma temperatura um pouco mais amena. Mas daqui a pouco eu vou pegar um chá aqui para aquecer um pouquinho e tô animada. Que bom, que bom. Bem-vinda. Obrigada. Vilma, quer dizer como chega? Empolgada, cheia de frio, mas empolgada. Olha, Pedro chegou aí. Quer dizer como chega, querido? Eu chego na aceleração, porque eu estou tendo que recuperar o terreno perdido, que eu não consegui acompanhar tudo até agora. Queria ter visto a segunda aula no vídeo, mas não consegui. E tenho batido bola com a Marisa para... Você assistiu a primeira? Sim. Estou correndo atrás porque eu estou fechando essa dissertação, estou muito embolado, mas estou muito interessado e estou batendo bola com a Marisa o tempo todo. Que bom, que bom. Que bom, conseguimos todos fazer nosso check-in. Não deixei ninguém de fora não, né, gente? Então, já chequei aqui todo mundo e lembro de ter ouvido todo mundo. Que bom. Então, gente, hoje vamos conversar sobre, e aí sempre lembrando que a ideia é um processo de aprendizado constante nosso, né, juntos. Hoje a gente vai falar sobre potências do território, né, e o negócio regenerativo, né, essas interseções, né. Mas antes da gente entrar nesse campo, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, né,
como foi a experiência com os materiais. Quem quiser compartilhar, quem tiver com vontade de compartilhar, né? Como é que foi essa experiência com os materiais? Alguém tem vontade de falar? A Mônica já falou um pouquinho, mas se quiser falar mais, Mônica, é muito bem-vinda. Viu? Alguém gostaria de falar um pouco sobre esses materiais que a gente que foram na semana passada? O Sirlan também falou um pouquinho, né, do que ele sentiu dos vídeos e tal. Bem, eu estou vendo, na realidade, o que eu consigo ver, e às vezes eu vou para a segunda aula, para a terceira, para a primeira, eu estou meio que pulando. Mas eu estou achando de muita qualidade. Por exemplo, a coisa das ferramentas não deu nem para eu olhar ainda essa semana, que está sendo meio conturbada. Mas essa pincelada que você está dando em cima dos conceitos do desenvolvimento regenerativo, para mim, que já fiz o curso, né? Está sendo muito didático, porque eu queria justamente essa coisa muito mais pé no chão, porque é muito conceito, a gente sabe, muito conceito novo, apesar da gente já ter essa visão, mas a gente sabe que, por mim, tá bem legal. Eu estou fazendo os resuminhos para mim, escrevendo, porque sempre quando passa para a mão, né? Eu estou adorando aí o curso também do Ladislau. Nossa, era tudo aquilo que eu queria saber, né? Ele sempre vai no ponto. Aí eu estou assistindo com calma também, e é isso, eu estou gostando muito. Que bom saber disso, Conteúdo. Nossa. Legal, legal. E desse material todo também, o que vocês acharam também da fala do Oscar Motomura, se alguém conseguiu assistir? Olha quem chegou! Olá, boa noite, gente. Seja bem-vinda. Pelo atraso. Bem-vinda. Obrigada, gente. Boa noite aí. Boa noite. Queria ouvir também sobre os vídeos, se alguém teve a oportunidade de ver os vídeos, enfim, o que vier para vocês, se tiver alguma coisa viva para a gente falar um pouquinho ainda sobre essas experiências com esses materiais, até a questão da economia circular, porque tudo isso vai ser complementar ao que a gente fala hoje. Então, assim, hoje a gente vai entrar em potências do território, potências em especial, né? Potência do ser humano, potência do território, potência nossa, pessoal, né? E aí queria sentir um pouco como que a gente vai fazendo essas pontes com esses outros conteúdos que foram, né, indicados só como inspiração para a gente iniciar hoje. Mel, posso falar um pouquinho? Por favor, Leide. Então, os materiais são muito ricos, né? Assim, eu acho que está sendo muito bacana a forma como vocês estão trazendo, né? Como você está trazendo todo esse conteúdo. É muita coisa mesmo, né? Mas assim, eu também entendo que esses materiais, eles ficam para a gente como um legado, ficam como consulta, né? Então, assim, eu realmente não consigo dar conta deles todos em uma semana, né? Por N questões, né? Tem várias outras questões que a gente precisa dar conta também. Então, não dá para dar conta de tudo. Mas, assim, só de saber que eu tenho aquele material ali e que ele vai servir de apoio e que daqui a pouco eu vou conseguir consultar com mais calma, né? Um momento que vai estiver mais tranquilo. Então, assim, eu acho que que é muito bom, assim, sabe? Ter tudo muito sistematizado, assim, do jeito que está vindo, sabe? Assim, eu acho que de uma forma didática é maravilhoso, né? Então, é isso, assim, eu vi alguns vídeos, consegui assistir, né, o Ladislau, mas realmente a parte mais de leitura, mais pesada, realmente ainda não dei conta também de tudo, não. Show. Mas eu acho importante ter, mesmo que a gente não dê conta de uma semana para outra, sabe? Porque eu acho que eles vão ficando e em algum momento a gente vai conseguir ler, né? E a gente vai conseguir aprofundar. Show. Legal, legal. Mas eu queria falar, Por favor, fala, Paulinha. Gente, eu achei tão bacana a holacracia, é isso? Holacracia que fala? Isso. Gente, eu achei tão bacana, assim, eu comecei a ler um outro documento também que fala sobre os aspectos positivos e negativos, eu ainda não consegui chegar até o fim. Para mim está sendo também muito conteúdo, muita coisa, eu não estou dando conta, mas eu devagar e sempre, né? E assim, Mel, uma das coisas que me fez chegar até vocês
foi exatamente essa minha dificuldade em fazer esse tipo de coisa acontecer, eu estava fazendo um plano de negócio estático, um negócio maçante, que eu não estava conseguindo, porque você tem que fazer uma projeção para o futuro assim, louca, né? Total. Sem qualquer certeza, lógico, a gente não tem certeza de nada, mas eu acho que essa forma que a gente vem tratando os negócios e a cultura organizacional realmente já está muito ultrapassada. E esses dois modelos de gestão que eu li, que foi o Holacracia e o outro... O2, ou não, Sociocracia. Muito bom também, mas um antes... Ai, meu Deus. O2, foi o O2, Organizações Orgânicas? Muito bacana isso, gente. Eu achei, gente, é isso. E agora eu tô com a minha cabeça bombando de informação e tentando ver onde é que a dimensão verde pode se ajustar para ter, porque como eu tô no começo, né, assim, né, formando essa base da dimensão verde, eu gostaria que fosse com essa pegada. Sabe? Sim, eu estou muito feliz com isso. Mel, obrigada por essa oportunidade. Que bom, que bom. Você conhece um livro chamado Reinventando Organizações? Não conheço. Então, esse é um livro bacana para quem tiver vontade de investigar mais sobre especificamente esse tema que a Paula trouxe, né, de governança horizontal, tipos diferentes de governança horizontal e outras, né, e outras ferramentas importantes para organizações evolutivas. Esse livro é do Frederic Laloux. Vou botar aqui. Você bota aí, Lucas, por favor, no chat, o nome do livro e o autor, por gentileza. Porque é um livro que é bem bacana, muito inspirador, e ele traz já também como ele vai em direção à dimensão teal, né? Uma dimensão ainda acima da dimensão verde. Então, ele traz algumas provocações sobre isso também, bem bacana, vale a pena, viu? Para quem quiser investigar mais nesse lugar. Show de bola. Show, Paulinha, que bom te ouvir. Outra coisa, gente. Meu sócio e marido, Luiz, vai vir se apresentar a qualquer momento. Eu tô para falar aqui, que bom. Né? Porque a gente reveza aqui com Julinha, né? Julinha tocando terror dentro de casa. A gente só consegue fazer assim. Então, qualquer hora ele vai vir, aí a gente vê qual é a melhor hora para se apresentar no começo, né? No começo. Sim. Tá bom. Então tá bom. Quem sabe na próxima terça. Tá ótimo, maravilhoso. Então vamos que vamos. Seja muito bem-vindo. Mais alguém quer falar uma última voz para a gente ouvir? Tem vontade de falar sobre materiais, até sobre, enfim, qualquer coisa que tenha experimentado, que tenha sentido vontade de compartilhar? Então, Melissa, eu fiquei lá toda entretida com a Lala. Eu não conhecia a fluxonomia, é tão difícil falar, né? Fluxonomia 4D. Nossa, chegou num momento do meu projeto absolutamente perfeito. Que bom. Estava procurando mesmo alguma abordagem sobre fluxo, eu achei ela ótima. E fiquei bem encantada, assim, assisti vários vídeos, fui além daquilo que vocês mandaram, eu entrei naquela espiral dela lá e não conseguia mais sair. Ó, Simone, que está aqui com a gente, também é fluxonomista, tá? Então, aqui temos alguns fluxonomistas. Nossa, estava bem precisando de um, viu? A gente vai falar de fluxonomia no processo, né? Assim, na parte prática, a gente vai praticar um pouquinho. Vai ser bom. Que ótimo. Nossa, é uma ferramenta fantástica, adorei. Que bom, que bom. Então, vamos para o nosso dia de hoje? Eu vou botar aqui em tela cheia para a gente. Ok. Então, gente, hoje a gente vai falar de potências do território, negócio regenerativo, né? Então, mais uma vez, sempre fazendo aquela costura, né, que eu comento com vocês da gente... Deixa eu ver se eu... foi. Da gente olhar o olhar do empreender, né? Essa nova forma de empreender a partir do olhar da ciência do desenvolvimento regenerativo, né? Então, a proposta de hoje, da nossa provocação, das nossas reflexões, é a gente olhar potencial, né?
qual é o nosso potencial individual e como que a gente entende o potencial daquilo que é mais coletivo, né? O potencial de no nosso caso, determinado território, né? Então, vamos olhar para o potencial como ponto de partida de todo esse pensamento que a gente vai estar desenvolvendo aqui hoje juntos. Falar de potencial individual, nesse caso aqui, a ideia é a gente entrar em contato interno, né? Não sei quantos de nós aqui já tivemos oportunidade de pensar mais profundamente sobre propósito, né? Então, é esse lugar do propósito. E o lugar do propósito conectado com o que pode vir a ser, né? Então, é olhar o nosso potencial pessoal. Então, tem um lugar que é a intenção, o desejo, o sonho, e o lugar do que eu sei, né? Daquilo que eu posso, eu sei que eu tenho como, né? Que eu tenho como manifestar, né? E ao mesmo tempo que a gente olha para a gente, olha para o nosso potencial pessoal, a gente olhar para fora e reconhecer o potencial do território. E como esses dois elementos se integram, né? Para que a gente possa impulsionar não só a nossa própria capacidade pessoal, mas as capacidades coletivas, aquilo onde a gente vai estar inserido, né? Então, é um campo realmente é uma provocação para a gente realmente pensar em algo que a gente não está acostumado a pensar no dia a dia, né? Então, não sei se alguém aqui já vinha pensando sobre isso antes, mas seria até legal se pudesse compartilhar se já pensou sobre isso. Aqui. E aí, eu queria até aproveitar, já que a gente está falando sobre propósito pessoal, qual que é o seu propósito pessoal? Como que as suas habilidades atuais, se você reconhece essas habilidades, como elas impulsionam o seu propósito? E aí eu queria convidar para a gente ouvir aqui duas vozes, para que a gente possa, só para a gente se inspirar uns nos outros. Quem que já conseguiu entrar em contato com esse lugar do propósito pessoal? Da forma que foi e que gostaria de compartilhar. E quem que também já consegue reconhecer essas habilidades, né? As suas próprias habilidades. Ou como que isso aqui atravessa a gente? Quem que gostaria de compartilhar alguma coisa sobre essas instigações, nesse caso aqui, desse slide? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Aí eu gostaria. Por Eu favor. também levantei a mão. Desculpa, eu fui logo abrindo o fone. Eu vou pedir... Pode falar. Depois eu falo. Eu vou pedir, então, um apoio só da Vilma e do Lucas, só para olhar aí as ordens que eu não consigo enxergar aqui na tela, mas aí eles vão olhar, tá? Mas, então, Lourdes e Camila, podem falar, por favor? Sim. Então, eu vou tentar resumir, mas, basicamente, essas duas coisas acabaram acontecendo em momentos diferentes e eu só me dei conta que elas estavam integradas depois que eu comecei a atuar num território. Uhum. Eu vim para o Brasil em 1975, refugiada de uma guerra em Angola. E eu tive um acolhimento fabuloso, eu tinha 13 anos na época, e eu tive um acolhimento fabuloso das pessoas aqui no Rio de Janeiro, foi o lugar onde eu vim primeiro. Bom, passaram-se muitos anos, eu acabei fazendo psicologia e, enfim, comecei a entrar há uns 4 anos atrás, 5 anos. Comecei a trabalhar muito com populações de vulnerabilidade e um dia conversando, então, nesse momento, eu acho que eu fui trabalhando, durante esse percurso, eu fui trabalhando as minhas habilidades, né? Uhum. Que foi essa empatia com o sofrimento de algumas populações, ao mesmo tempo o reconhecimento das potencialidades dessas pessoas. Enfim, fui trabalhando sem pensar muito em propósito, em habilidades e tudo mais. E um dia, conversando com uma pessoa sobre os meus projetos, eu me dei conta que isso estava integrado. Eu entendi que, na verdade, essa experiência que eu tive cedo e que foi bastante forte na minha vida, ela acabou direcionando um propósito que é esse de alguma maneira, fazer as pessoas entenderem o que eu entendi nessa minha experiência, que em algum momento, quando as coisas se revolucionam na tua vida,
são as relações que importam. É o olhar dessa pessoa que te ajuda a sair daquele movimento que está meio desconexo, que faz a diferença. E aí eu me descobri uma pessoa com, acho que, relativas habilidades, né? Eu fui trabalhando em função disso, para conectar pessoas em função de causas sociais. Então, eu queria compartilhar isso com vocês. Que lindo. Obrigada, gratidão, viu, Lourdes, pelo teu compartilhar. Muito lindo. Legal. Vou falar um pouquinho, né? Eu trabalhei por quase 11 anos em uma grande empresa e sempre trabalhei com questões sociais, questões de gênero. E era uma, assim, isso vem desde a minha época também como na universidade. Então, isso para mim era quase que foi uma história natural. Eu entrei, eu tive essa oportunidade também, porque eu acho que nem todo mundo tem a oportunidade de trabalhar com o que entende que é importante, né, para a sua vida, para as pessoas, mas faltava uma conexão mais emocional. Eu não sei se essa palavra é melhor, eu fico pensando sobre isso, talvez um dia eu consiga qualificar melhor. Uhum. E aí eu engravidei e sempre trabalhei com gênero, mas aí engravidei e de repente me toquei muito pela forma como eu via as mulheres se organizando e sendo solidárias comigo, e eu comecei a perceber isso. Claro que eu já tinha conexão emocional, né? Quando eu falo isso, por isso que eu acho que eu tenho que encontrar uma palavra melhor. Mas isso foi despertando em mim uma coisa, cara, eu tenho que fazer mais, sabe? Isso foi aflorando em mim uma sororidade que eu acho que eu já tinha, mas com essa perspectiva muito mais afetiva. E aí eu passei a licença maternidade, eu brinco que se eu tivesse mais 3 licenças de maternidade, que eu ia, sei lá o que eu ia fazer da vida, porque eu fiquei pensando. E aí quando eu voltei, se somaram algumas mudanças que aconteceram na minha empresa, eu decidi tomar a decisão de sair. E uma decisão muito maluca, né? Porque era uma boa empresa, ainda mais num cenário de crise, Brasil e tal. E é isso. E aí eu me joguei nesse projeto que é desenvolver mulheres, é ampliar, né? Com os meus conhecimentos, com a experiência, com a minha persistência também de errar, acertar, desenvolver mulheres e ampliar suas possibilidades para que elas possam ser mais do que, né, desenvolverem o seu potencial. Então, isso para mim hoje é muito forte. Eu acho que a maternidade me trouxe isso, até um olhar de entender outras mulheres com mais conexão emocional do que eu tinha, embora para mim já fosse super, né, entendido que, claro, as mulheres precisavam avançar. Eu tinha os dados todos na cabeça, mas a virada foi com certeza com a maternidade. Nossa, que lindo esse testemunho também. Obrigada, Camila, viu? Obrigada mesmo. Eu acho que tanto Lourdes quanto Camila puderam trazer para a gente esse lugar, né, de um propósito que de alguma forma se manifesta, se coloca, né? Ele se apresenta em algum momento tão forte que você é atravessado por isso, né? E simplesmente assume esse lugar que já era teu, só você não tinha reconhecido ainda, né? E a coisa das habilidades também tem esse lugar, né, de a gente conseguir reconhecer que as habilidades que a gente tem, né, todas elas podem ser muito úteis, né, para o nosso processo de materialização daquilo que a gente está construindo para o mundo, de manifestação do propósito pessoal, né? Então, assim, se conectar com esse lugar de que a manifestação desse negócio, esse negócio que é um negócio muito consciente, né? Quando a gente está falando de um empreendimento regenerativo, é um empreendimento que passa por um nível de consciência que é diferente, né, do nível de consciência que a gente está acostumado, né, habituado a ver no modelo tradicional, né, de empreendimentos. Ele tem um lugar diferenciado, né? A gente está falando de um lugar de uma conexão com algo que é original do ser, né? E de alguma forma ele vem para servir a esse mundo, né? Então a manifestação do nosso propósito pessoal é fundamental que ela aconteça, né? Que a gente permita que ela se manifeste, porque ela é um elemento fundamental que o mundo precisa. Ela é uma conexão, é um match fundamental
para a necessidade atual de mundo. Então, a gente conseguir reconhecer esse lugar, né, sair de um lugar de insegurança que gera, ou que a gente foi ensinado a ter, né, o que culturalmente está no campo, né, e a gente conseguir verdadeiramente manifestar quem a gente precisa manifestar, que é quem nós somos, né, quem nós viemos para manifestar, e não essa maçaroca, né, de estrutura, né, que foi ensinada para a gente, que a gente precisa seguir uma determinada cartilha para a gente ser meio que uniformizado, né, igual a todo mundo. Então, conseguir conectar com esse lugar da autenticidade de quem a gente é e se permitir manifestar essa autenticidade. Então, a gente entender como esse potencial, como é que é essa relação do potencial, né, que tá ali em algum lugar, pronto para se manifestar, né? Então, o potencial de algo aparece, ele surge, né, do relacionamento dessa essência, né? Olha os testemunhos que a gente teve, né, com o contexto. Os dois testemunhos falam muito disso, né? Tanto da Lourdes quanto da Camila, né? Então, algo que está ali pedindo para emergir dentro da gente, e algo no nosso ambiente, no nosso contexto, permite que aquele elemento floresça, né? Que ele comece a se manifestar, né? E aí, no caso, o potencial de um projeto é manifestado quando esse projeto apoia o seu lugar, no nosso caso, o território, né? A desempenhar o seu papel, né? E o que é o papel do território, né? Então, acho que tem esse lugar também da gente compreender o que é esse papel do território. Então, para entender o papel do território, a gente precisa olhar para esse potencial do local, né? O que faz um lugar ser único, né? Ou seja, a sua essência, né? Apresentar a sua essência e o valor que esta singularidade pode... É exatamente o valor que essa singularidade pode manifestar para o mundo. Então, quando a gente pensa o território Laranjeiras e Cosme Velho, o que tem de especial a respeito desse território? O que faz desse território único, né? Então, nossa reflexão vai para esse lugar. Um lugar começa a realizar o seu potencial quando ele é capaz de desempenhar uma contribuição, que é essa contribuição única, né? E 100% valorizada para o seu todo maior. O que é o todo maior? O todo maior é onde nós estamos inseridos como território, né? Então, o todo maior do bairro de Laranjeiras e Cosme Velho é o Rio de Janeiro, né? A cidade, a região metropolitana do Rio de Janeiro, né? Então, o que está aqui eminente, pronto para florescer nesse território, que pode contribuir para o desenvolvimento regenerativo, né, para o desenvolvimento maior do Rio de Janeiro, né? Então, algo que é deste território, que tem a ver com a sua identidade, que tem a ver com o seu papel a ser desempenhado. Então, quando a nossa relação com esse lugar, para quem é daqui da região, eu sei que nós temos, assim, parceiros nesse momento aqui na jornada, né, da Startup Seu Sonho Regenerativo, que não necessariamente são deste território. Mas para quem está nesse recorte do território, qual é a essência desse lugar? Na nossa visão, não tem certo e errado. A ideia é a gente pensar qual é a essência que a gente já consegue perceber, cada um de nós aqui. Como é que são esses relacionamentos que acontecem nesse território, né? Como é que é essa dinâmica, né? E que características únicas são daqui, dessa região? Alguém gostaria de compartilhar um pouco sobre o que já percebe sobre essa região? Mesmo de pessoas que moram em outro lugar, mas que tenham relação com essa região também, que queira contribuir, tá? Fiquem à vontade. Eu queria ouvir também mais alguém que queira contribuir a respeito especificamente desse tema. Alguém tem vontade de falar? Olha, eu não estou aí, mas eu posso falar, Mel. Porque acho que talvez até por olhar de fora, assim, né, a gente tem um olhar diferente. Sabe? Talvez eu veja coisa que quem está dentro do território não vê. Bom, eu conheci aí muito, eu sou de fora, inclusive, do Rio, né? Oh. Eu sou de São Paulo e morava no Espírito Santo, eu moro aqui há 3 anos. Mas quando eu conheci esse território, foi logo naquela casa onde vocês trabalhavam, lembra? Na Terra, né? Ou lá no Espaço C? No Espaço C. No Espaço C, com o Cid e com a Gisele.
Lembra disso? Caraca, verdade, com certeza. Então, a primeira coisa que me marcou, e depois veio a terra, é de uma fertilidade, né? Social e cultural, muito grande. Quando eu olho nesse espaço, eu lembro de vocês, e lembro da própria terra, e aí eu sou muito exploradora, né? E fui caminhar. A Teresa Corção, que mora por aí também, que viajou com a gente. Então, assim, sempre me trouxe essa coisa de um lugar de pessoas muito ativas e dinâmicas e que pensam longe, né? Com visão. Apesar, engraçado, daquele contraste logo que tem, né? Dos moradores de rua, Sim. ali no largo. Mas isso tudo faz parte, inclusive, né? Pelo menos dessas pessoas que eu conheço, faz parte. Elas vêm, né? Não é que esse lado seja invisível. E também de uma fertilidade natural, como é verde, né? Apesar de estar no meio da cidade, é muito verde, tem árvores enormes, aquelas cumbucas de macaco enormes, aquelas flores incríveis. Então é isso, assim, a palavra que me vem é fertilidade. Nossa, que curioso, Roberta, você trazer isso, porque você sabe que uma das iniciativas que nasceu, né, a partir da terra foi uma iniciativa chamada Território Fértil, que é uma iniciativa é o polo comercial regenerativo aqui do território, né? São os atores comerciais no território que de alguma forma começam a se achegar, né, para colaborar e interagir de uma forma de uma forma regenerativa, né, de uma forma a contribuir para esse território, né? E muito interessante trazer essa palavra, né? Olha que curioso. Faz total sentido, não é? Esse nomeado assim. Incrível isso, lindo isso, muito lindo. Mais alguém gostaria de falar um pouquinho sobre o seu olhar? Fala, Moniquinha. Olha, mas eu não vou querer falar sobre aí, não. Sobre aí, olha. Sobre Laranjeiras, eu queria falar do meu território. Engraçado que eu tive essa ideia, esse projeto, há pouco tempo, né? De me reconectar com o meu lugar. Porque eu morei fora há tanto tempo, eu realmente achei que eu fosse morar fora a vida inteira. Mas isso não aconteceu e eu voltei para o meu bairro. E meu bairro, o Meyer, né? Não sei quem conhece, ele tem umas histórias, umas situações muito, muito interessantes. Aí eu jogo no Google, né? E vamos ver o que tem. Aí eu descobri, fora de ser uma fazenda, aquela história toda, né? Bem, Rio de Janeiro mais ou menos se montou dessa maneira, né? Uhum. Década de 50, teve um grande boom, né, a nível demográfico e comercial também, com a inauguração da maior sala de cine da América Latina e do shopping center também, né, no tipo de shopping center. Eu sei. Engraçado, tem muita gente no Rio de Janeiro que não sabe disso. Né, da grandiosidade do tamanho do cinema, né? Que era realmente, era assim, eu me lembro que eu tinha, olha gente, vocês vão saber a minha idade, porque olha só, eu era adolescente, era estreia de Balos de Sábado à Noite, cara. Nossa, era muita gente, o meu inteiro estava lá. Porque, olha, é enorme, eu nunca vi uma tela tão grande na vida. Diziam que eram muito poucos espaços. Aí era aquela fila, ou seja, era uma festa. Então, tinha núcleos, né? Tinha um núcleo do cinema, do shopping, do Meyer, né? Que ficava ambulante, mas, gente, que é isso, né? Naquela época. Mas, enfim. Aí fechou. Outra coisa, duas grandes lojas de departamento, era uma ao lado da outra, e isso ao longo da Disney Cruz, que era a mesma, né? E uma mais antiga ainda, que era Sloper. Assim, E tem escolas de samba aqui, e tem uma vida social que deixaram o poder público se intrometer e definhou. O que eu sei do Meia, que tem um poder de compra muito grande, o pessoal vai embora. Porque o comércio... Mas aí, o que eu assisti desde que eu voltei de viagem, que já foi desde 2014?
que está aflorando o polo gastronômico, né? A parte cultural daqui do Meyer. Né? Eu estou esbarrando com muita gente, com muito grupo sociocultural. Está aflorando de uma maneira, eu falei, nossa, essa é a essência. Isso tudo de maneira bem intuitiva, né? Sim. Que eu acho que nunca, que eu saiba, nunca ninguém para muito para pensar qual seria a essência do bairro. Eu nunca me vi nem nada escrito. E eu estou muito contente com isso, de reconectar meu bairro e de resolver uma parte social muito importante, né? Que são os catadores de lixo, é a comunidade que está sempre vulnerável, né? Está sempre um tiroteio, né? Sim. Tinha época que o Globocop ficava aqui, me dava bom dia quase todos os dias. Nossa. Enfim, e aí eu fico até emocionada, porque isso é uma coisa muito legal. E minha sobrinha, que eu trouxe ela para o Mela, amo o Mela mais que eu, e ela nem nasceu aqui. Mas, enfim, é uma coisa bem de resgatar laços familiares também, e amizade. Porque nessa pandemia, para mim, foi muito louco. Gente, quase, olha, só falta, todo mundo me resgatou, só faltou o grupo do berçário, que eu brinco com a galera. Foi tal de entrar e gente do território, veio tudo de uma vez só. Para mim está sendo muito forte, né? À toa que eu tô assim essa semana, porque que bom, cara, que bom, porque é uma oportunidade também para você agora refletir sobre isso. Qual que é a essência desse lugar do Meyer, né? Como é que é essa dinâmica atual desses relacionamentos, né? Que características você reconhece hoje que são únicas do lugar, para que a gente possa olhar para essas potências. Que potência? O que tem ali no Meyer que está querendo aflorar, né? E que a partir de uma sistemática, né, mais, né, onde a gente consiga perceber as interdependências acontecendo, a gente possa apoiar que aflore, né? Sim, vou fazer uma pesquisa aí, vou escolher gente de grupos diversos. Legal. Porque a Associação de Moradores daqui, só para fechar, é muito forte, porque ela lutou anos e anos contra a Assembleia de Deus, que queria comprar o Imperato. Olha. Depois de anos e anos lutando, e olha que lutar moradores com o poder econômico da Assembleia de Deus, né? Não é pouca coisa, da Universal, perdão. Aí, depois, então, que ela foi lá para o outro lado, comprou um terreno imenso e fez aquela assembleia. Construiu, mas né? aí, exatamente, mas a ideia inicial era pegar o Imperato. E engraçado que as pessoas se apegam emocionalmente aqui, eu vejo. Claro. Mas que conquista isso, né? Uma conquista imensa. Então lutando até hoje contra a prefeitura. Incrível. Querer fechar de novo o centro cultural. É o polo social. Legal, Mônica. Obrigada por compartilhar. Achei lindo. Aí vai começar um processo bacana para você agora. Vai sim, com certeza. Ô, Vilma, você queria falar alguma coisa, Flor? Não, eu ia falar exatamente do Imperator, que é um ponto importantíssimo do Meyer, né? É um centro cultural que eu acho que congregava assim todas as classes do Meyer, né? O forró gratuito lá no terraço, acho que é os domingos, final de semana, teatro, cinema. Exatamente. Era um point importantíssimo do Meyer, né? Não sei se vocês souberam que lá era... Não, era só isso que eu ia falar, que realmente o Imperator é super importante, né? E é eclético. Lá virou point de rock. No Imperator rock. Então, as bandas novas, né, que estavam se lançando, tinha sempre um evento de rock. Então, era rap, era rock mais antigo, MPB... E tinha também o coral cênico, que aí o pessoal não conseguiu segurar, que acabou. Mas, enfim. Gratidão, Mônica. Adorei saber mais aí sobre o Meyer e de iniciar esse processo, né? Pois é. Obrigado. Ô, Vilma, você não queria compartilhar aqui um material bacana que você fez pesquisa com o bairro? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vamos lá. Peraí. Não, mulher, mas tu compartilha com o pessoal só, conversa aí um pouquinho. Tá, eu ia até mostrar, então tudo bem. Eu levantei a mão na lista, mas acho que ninguém viu. Bom, vamos deixar a Marisa falar, porque a gente passou um pouquinho do nosso tempo, então a Marisa vai falar, a Vilma depois compartilha que ela tem um material interessante. Rapidinho.
Tá? Mas aí você conversa, você fala um pouquinho e bota lá no Slack para todo mundo conhecer, Vilma. Isso. Tá? Fala, Marisa, desculpa. Eu vou falar rápido sobre uma coisa que eu consegui reconhecer no nosso território, muito em função da nossa filha, que são as escolas. São muitas escolas. E, inclusive, quando eu trabalhava com projeto cultural, uma das coisas que eu fiz foi percorrer as escolas. São muitas para escolas. muitas. A gente tem o São Vicente, a Éden, o Franco, a gente tem o Liceu Mulher, a gente tem o Miraflores, a gente tem a Escola Pública do Machado, a Escola Hebraica, a Escola Pública. Isso. Tem mais. Uma pública do lado da Hebraica e uma pública no Largo do Machado. Ainda tem uma escola ali perto da Praça São Salvador também, uma escola pequena, sem contar com as creches. Senador Correia. Tem a Senador Correia, Senador Alberto Schweitzer, Correia. na General Glicério, e aquela que fica em frente ao Hospital de Cardiologia. Isso. E ainda tem ali na Praça São Salvador, ali tem uma escola pequena e tem duas, tinha uma que fechou, inclusive, uma escola pública lá. Enfim, a quantidade enorme de escolas, e na época eu trabalhava com projeto cultural, eu cheguei a percorrê-las com... eu fiz uma biografia do Ziraldo, então, em vídeo, cinema, aí tinha sessões, eu estava convidei professores, tive um retorno, Sion, né? Muito legal, eu não tinha percebido isso, Marisa, muito legal essa sacada. Eu queria lembrar isso, porque talvez para outros projetos que estejam aqui possa ser interessante trabalhar, porque educação, né? Tem um lugar interessante aí. É um super polo, né? O que eu ia comentar quando eu levantei a mão lá no início foi que, assim como a Roberta, eu vejo muito também a parte verde do bairro. Sim. O bairro, inclusive, tem nome de fruta, né? É verdade. E é um bairro originalmente de chácaras, casas com terreno grande, e isso se mantém até hoje de alguma maneira. E a gente foi movido por uma jaqueira, né? Então, estamos na fruta ainda aí. Né? Total. E tem muita jaqueira em Laranjeiras. É verdade. Pô, gente, gratidão enorme por essas trocas. Olha quanta coisa rica, né? E ainda vai aparecer muito mais coisa, porque a gente vai ter momentos para a gente mergulhar só em potências do território. Então, vão surgir muito mais coisas e esses elementos aí vão começar a se relacionar cada vez mais, né? Escola com o verde do bairro, né? Com essa fertilidade e entre outras coisas que ainda vão surgir. Mas muito bom ouvir todo mundo inspirado, né? Mel. Oi. Deixa eu só... Não, Mel. Melissa. Mel. Mas eu vou falar de você, Bel. Eu vou mandar esse material que a Melissa falou, que eu vou botar lá no Slack. É a história do bairro de Laranjeiras, que está no site da Bel. Da Bel Vital. Deve ser do Irineu, né? Deve ser do Irineu Cavalcante. Do Irineu Cavalcante. Exatamente. Eu estava fazendo uma pesquisa, fui lá no teu site, vi que tem uma história maravilhosa falando de várias características do bairro de Laranjeiras, né? Então eu vou botar lá no Slack para todo mundo e vou botar um vídeo também chamado Detetives do Bairro, que é uma série que fala de vários bairros, com uma pessoa entrevistando várias pessoas que podem falar dos seus respectivos bairros. Então, eu vou botar essas informações lá para vocês, tá? Sobre a história do bairro. Tá. Legal, Vilma, gratidão. Eu posso falar rapidinho? Bem rapidinho, porque a gente já estourou bastante nosso tempo, só porque senão eu vou ter que apressar a nossa aula. Mas vamos lá, pode falar. Não, tudo bem, eu cheguei meio atrasada aí. Não, é só porque eu acho que a característica do bairro é um bairro histórico, que tem o patrimônio histórico, e são famílias muito antigas. E essas famílias, os filhos foram ficando no bairro, escolhendo coisas aqui. Então, é um bairro muito cultural, onde as pessoas testam, porque tem amigos aqui, cresceram com grupos aqui. Então, elas testam aqui mesmo o que elas têm vontade. E fazer o carnaval na praça, e convidar a escola para participar de outra coisa. Vocês falaram de escolas. Então, as pessoas, elas se conhecem já de muitos anos e quando elas têm um projeto, uma ideia, elas se encontram e fazem aqui mesmo o próprio teste. Quer dizer, por exemplo, vocês falaram das escolas,
quando a gente pediu a ciclovia aqui para o bairro, né, que vocês estavam cidades em transição e tal, a gente linkou as escolas como um propósito de linkar as crianças indo para as escolas, clubes e academias do bairro de bicicleta. Então, a gente sempre faz essa coisa. O bairro tem uma coisa de realmente querer participar. Enfim, acho que essa é uma característica de que as pessoas querem participar das coisas aqui. Existe um engajamento, né? Existe uma predisposição para atuar, né? Eu concordo, eu reconheço muito isso também, Bel. Concordo. Acho que existe, como disse a Roberta, é um terreno muito fértil, né? Existe uma coisa fértil, né? De conexão, né? De percepção de que a gente pode agir, né? Juntos. Concordo. Eu acho que vai ter muita coisa bacana para a gente perceber a respeito da potência aqui do território. Obrigada, Belzinha. Gente, para que a gente possa caminhar nesse sentido de conceito, de potência, né? Existem esses dois conceitos essenciais dentro do estudo regenerativo, né, do desenvolvimento regenerativo, que eu acho que casam certinho com o que a gente está falando aqui de território e de potências. Essas potências e essas características que são iminentes dos territórios onde a gente atua, né? Um é o conceito de aninhamento, né? É a gente compreender o que significa esse aninhamento, né? Que é esse padrão da organização de sistemas dentro de sistemas que compõem sistemas maiores, né? E o outro conceito é esse conceito da interdependência, né? Que é a gente perceber que o campo em que a gente atua, onde nós atuamos, existe interesse mútuo, né? Entre diferentes níveis, né? De indivíduos ou organizações, né? Baseado nas energias que são trocadas por indivíduos, organizações, espaço, né? Território. Então, a gente conseguir perceber esses dois conceitos vai ajudar a gente a refletir sobre o nosso negócio, né? Sobre como a gente quer atuar com o nosso negócio. Então, como que a gente entende essas relações, que é o que no desenvolvimento regenerativo se chama de holarquias, né? Como é que funciona essa questão do aninhamento, né? Olha só, no nosso corpo físico, né? Então, existem a célula, né? As células, então, que estão aninhadas, né, dentro dos pulmões. E os pulmões estão aninhados, né, dentro do sistema respiratório, que está aninhado, por sua vez, dentro do corpo. E a gente fazendo uma comparação, né, de como seria no território, seria algo parecido com isso. A gente tem os indivíduos, né, que estão aninhados dentro de um negócio, né, que esse negócio, por sua vez, está aninhado dentro de um bairro, de um território, que, por sua vez, está aninhado dentro de uma cidade, né? Então, cada um desses círculos maiores, ele se torna o todo maior do anterior, né? Então, esse sistema, ele está todo interligado e é todo interdependente. E o conceito de interdependência, ele começa a ser mais difundido isso recentemente, nos últimos 20 anos, né? E nos últimos 20 anos, isso assim, ainda dentro de grupos muito específicos. Eu diria que assim, para nós que estamos aqui empreendendo e falando sobre isso, é uma coisa muito mais recente. A gente está falando de coisa de 7, 5 anos atrás, né, que está se falando sobre empreender com esse nível de interdependência, né, nesse campo e com esse olhar, né? Então, a gente compreender essas relações vai nos apoiar a compreender como montar negócios regenerativos, porque a gente aqui não tem uma receita de como montar um negócio regenerativo, a gente tem aqui alguns campos, né, de percepção de como é que esse negócio pode vir a ser, né, do que pode acontecer a partir das novas reflexões que a gente faz a respeito dos nossos negócios. Então, a gente percebe que, para que a gente crie negócios regenerativos, é fundamental que a gente consiga entender, né, em que sistemas esses nossos negócios vão estar alinhados, né? Ou seja, qual é o território, aí no nosso caso aqui, Laranjeiras Cosme Velho, no caso da Roberta, lá no Recreio, no caso da Mônica, né, lá no Meyer, né? E quais são as cadeias produtivas que nós vamos estar relacionando o nosso negócio, ou seja, que cadeias produtivas fazem parte da concepção, né, da estruturação do nosso negócio, né? Ou seja, quem são os parceiros que estão com a gente, né? Então, e como que eles atuam nos negócios deles, né? Então, porque a nossa atuação vai ser regenerativa
para o território e para as nossas cadeias produtivas, né? Então, são essas duas relações fundamentais para onde, né, a atuação regenerativa do nosso negócio vai acontecer. Então, essa clareza é fundamental que a gente comece a desenvolver. Então, uma coisa que eu acho bem bacana, que esse é um gráfico de desenvolvimento regenerativo, que é o Felipe e a Juliana, que são as 3 linhas do trabalho do desenvolvimento regenerativo, que basicamente dizem respeito à clareza de estarmos em processo constante de desenvolvimento pessoal, né? O nosso desenvolvimento pessoal, e que a gente possibilite que exista um constante desenvolvimento coletivo, né? E aí, quando se fala desse desenvolvimento, é esse lugar mesmo de um constante aprendizado, um processo de aprendizagem constante, né? Onde a gente esteja atento de que a gente não tem regras fechadas, né? Que a gente não tem certezas absolutas, mas que a gente está sempre aprendendo com o fluxo e conforme o sistema se apresenta, né? Então, cada nova relação, cada nova intervenção traz para a gente um novo elemento de aprendizagem e nos apoia a dar passos mais certeiros, né? Ou fazer escolhas mais conscientes na nossa jornada, né? Eu gosto muito desse gráfico, ele traz para a gente esse lugar dessa consciência, né? Sobre como a coisa se dá, né? Então, entender que a primeira linha de trabalho é o trabalho da gente estar constantemente olhando para o nosso desenvolvimento pessoal, né? A gente está se desenvolvendo. A segunda linha de trabalho é esse trabalho da gente desenvolver as capacidades e aptidões da comunidade e da equipe que trabalha com a gente, né? Então, constantemente, e aí capacidades, né, seja nível técnico, seja nível psicoemocional, né? As nossas aptidões de lidar, né? E principalmente de lidar nas inter-relações, né? Cada vez que eu caminho nessa jornada de processos colaborativos e novas formas de empreender, eu percebo que, assim, os nós estão sempre nas relações. Então, quanto mais a gente conseguir desenvolver práticas, né, de cuidar dessas relações, né, a gente consegue alcançar um novo grau, né, de caminhada do nosso negócio, sempre. Então, olhar para as relações é fundamental. Então, o trabalho, e aí a terceira linha de trabalho é esse em que a gente consegue olhar, né, o trabalho que está servindo o desenvolvimento e evolução do todo. Então, a gente consegue perceber como que o processo evolutivo de cada uma dessas etapas, né, do trabalho individual, né, do trabalho coletivo, desse nosso todo imediato, né? E aí a gente consegue perceber, né, o impacto disso, né, num aspecto maior, né, do território onde a gente está inserido. Então, eu acho que aqui, se vocês também quiserem, depois eu posso mandar mais material sobre esse conteúdo, que eu acho que é bem rico e pode ajudar a gente a caminhar mais para frente, né? Não precisa ser agora. Esse material aqui vocês receberam, vocês têm esse material todo escrito lá no material que a gente mandou para vocês da semana passada. Aqui é só para a gente repassar, porque eu acho que são princípios que apoiam a gente a nortear esse lugar desse comportamento, né, desse negócio, que aí, inspirado um pouco na fala do Oscar Motomura, de um dos vídeos também que foi enviado para vocês. É um vídeo bem curtinho, quem não assistiu, vale a pena assistir. O Oscar Motomura, ele é um ex-executivo do Citibank, e ele estava como vice-presidente do Citibank na área de recursos humanos, e ele resolveu largar tudo e seguir esse chamado que ele tinha interno, mas ele não fazia ideia do que ele ia fazer com isso. Ele sabia que tinha um chamado, mas ele não tinha ideia de como lidar com isso, porque ele trabalhava com pessoas e ele queria apoiar as organizações a estarem num processo mais consciente de desenvolvimento. E depois de anos, né, assim, pelo menos uns 3 anos, né, patinando, procurando, né, ele, enfim, usou as economias dele, aquelas coisas que muitos de nós já conhecem. Ele conseguiu chegar num lugar que é uma escola de desenvolvimento de executivos que chama Amanakei. E ele hoje treina executivos do Brasil todo
num novo olhar, num olhar realmente de um negócio, né, mais consciente, um negócio mais responsável. Ele fez um vídeo, e aquele vídeo que eu mandei para vocês é a fala dele num evento, é curtinho, que fala sobre ética. E eu acho que esse lugar aqui dos princípios do negócio regenerativo apoia a gente em algum lugar nesse campo. Tá? Não diria que é no lugar do campo da ética, mas é no lugar do campo do cuidado. Tá? Então, eu queria compartilhar muito rapidamente, para quem ainda não viu, o que traz. Né? Então, um dos princípios é o do relacionamento, que eu falei um pouquinho antes. Né? A gente está em rede, a gente está interconectado e estamos conectados à natureza. Então, a importância da gente conseguir reconhecer que a relação entre todos nós, ela existe ali um elemento que é o elo, né? Que é o elo que cria ou não vínculos, né? Então, olhar para esse elemento da relação, que não é algo comum no nosso dia a dia, no dia a dia que eu digo de organizações mais tradicionais, né? É fundamental para a caminhada que a gente está fazendo, porque é nessa relação que a mágica acontece, que as coisas, que o processo caminha, né, e frutifica ou se dá um outro caminho, né? A riqueza holística, né? A verdadeira riqueza parte do pressuposto do bem-estar integral, né, do conjunto, indivíduos e coletivos. Eu acho que o nosso grupo aqui, eu acho que já trabalha bem nisso, então não tem muito o que falar, né? A inovação, adaptação e sensibilidade. Em tempos de mudanças cada vez mais rápidas, né, o essencial é ter a capacidade da gente inovar, ser sensível a novas dinâmicas da sociedade, do planeta, e a gente conseguir se adaptar. A Camila trouxe a fala, né, de que ela estava desenvolvendo o plano de negócio, uma coisa, né, pesada, né, de muito longo prazo, como se fosse possível, né? A gente vive num mundo de alto nível de mudança, de transformação, né? Com o advento da inteligência artificial, as transformações estão cada vez mais aceleradas, né? O nível de informação em que a gente é exposto é cada vez maior, né? Então, eu incluiria aqui também saber fazer escolhas sábias, sabe? Porque a gente tem muita informação, né? Então, como que a gente lida com o que a gente tem, né? Com o que se apresenta para a gente de forma criativa, tem que ter espaço e campo interno para ser criativo também, né? E, ao mesmo tempo, a gente conseguir fazer escolhas mais sábias com os elementos que estão nas nossas mãos, né? Participação, isso é muito legal, né? Ter atenção às necessidades de todo o sistema onde o empreendimento está inserido, né? E não apenas às necessidades do próprio negócio, ou seja, né, como que o nosso está olhando constantemente para o sistema em que esse negócio está inserido, né? Então, ter uma atenção, uma presença, né, em que você está 100% presente no teu negócio, mas ao mesmo tempo você está 100% presente naquele contexto do território, né? Honra comunidade local, né? Então, respeitar a cultura e tradição dos diferentes povos, territórios e comunidades, colaborando para torná-las mais saudáveis e resilientes, né? Enfim, de acordo com a essência das suas próprias histórias. Isso foi uma coisa que foi muito forte no meu aprendizado com o Cidades em Transição, né? Da gente olhar e reverenciar não só as comunidades específicas, né, com suas culturas específicas, mas quem vem antes da gente, né, quem construiu uma trilha, né, e de alguma forma traz características e contribui para uma determinada realidade, né? Então, como que a gente segue nesse processo, né, colaborando e construindo essa jornada? Outro dia meu filho me perguntou assim: mãe, mas tudo isso que você faz aí, você realmente acha que você vai ver, né, essas mudanças todas que você imagina? Eu falei: meu filho, eu não sei se eu vou ver ainda em vida todas as mudanças que eu imagino no mundo, mas eu vou trabalhar todos os dias para isso, né? Eu não tenho essa certeza, mas a única certeza que eu tenho é de que eu posso fazer isso. Essa é a parte que me toca, né? É o que eu posso fazer, é a forma como eu atuo, né? Então,
de alguma forma, a gente continuar colaborando com quem veio antes. Olha quantas pessoas vieram antes da gente e possibilitaram, por exemplo, a gente ter acesso a esses conteúdos, né? Olha que coisa incrível, quantas pessoas já pensaram sobre isso, né? Já fizeram escolhas difíceis nas suas vidas para compartilhar isso com a gente, né? Então, eu acho que isso é um elemento fundamental para a gente caminhar, né? E compor a nossa própria história, né? Abundância e efeito de borda, né? Isso é bem bacana. Trabalhar de modo colaborativo em todas as bordas socioeconômicas e geopolíticas, né? Efeito de borda é aquele efeito que diz, sabe quando a gente tem a beira de um rio, né? Esse é um exemplo que eu gosto bastante porque é bem visual. Aquele lugar da beira do rio, entre o rio, né, aquela margem, né, do rio, né, e a parte da terra, ali os biólogos dizem que ali é um ecossistema muito rico, né, porque tem um mix, né, de elementos aquáticos e de elementos terrestres, né? Então, essa borda entre o rio e a terra, existe uma abundância de vida, né? Então, e que também tem uma super diversidade, né? São elementos muito diferentes que estão ali interagindo, né? Então, esse efeito de borda é o quanto que a gente consegue interagir com essa diferença, né? E ampliar as nossas bordas de trabalho, né? Ou seja, quanto que a gente consegue se colocar um pouco fora da nossa zona de conforto para ampliar as nossas bordas de trabalho e com isso aprender, né? E evoluir mais dentro do nosso próprio negócio. Aqui o fluxo circulatório, né? Chamamos de fluxo circulatório robusto, né? Então, a gente perceber, né, o quanto que assim como, né, na nossa saúde humana, né, a circulação do oxigênio, de nutrientes é essencial para a nossa saúde, a saúde econômica depende de fluxos circulatórios de recursos, né? Então, a nossa escolha, inclusive, de trabalhar no projeto Recônico com fluxonomia vem muito desse lugar, né? A fluxonomia fala de fluxo de recursos, como que a gente desobstrui, né, o fluxo dos recursos para que a gente possa criar o novo, para que o novo possa acontecer, né? Então, nesse caso, é muito fluxo de todos os recursos, das informações, do dinheiro, da criatividade, das competências, fluxo de relacionamentos, né, bens e serviços, para que a gente possa manter essa constante troca acontecendo, né, no sistema e cada troca dessa, algo novo surge, né? Então, a regeneração está nesse lugar da gente olhar para essa abundância constante dos recursos fluindo, né? O equilíbrio, né? Então, a ideia de a gente estar sempre buscando o equilíbrio entre eficiência e resiliência, né? Colaboração e competição, diversidade. Eu nem colocaria competição aqui, porque, enfim, mas tudo bem. Está num dos desenhos que eles trouxeram, então a gente vai junto, mas colaboração e competição, diversidade e coerência, liberdade e compromisso, né? Corresponsabilidade e autonomia, pequenas, médias, grandes organizações e suas necessidades, né? Compreender também que esse processo, né, o processo da regeneração, assim como o processo da transição para onde nós estamos, né, para esse as novas realidades que nós estamos construindo, ela é para todo mundo, né? Então, para a gente também não ter um lugar, estar atento, né, para não assumir um lugar de rechaçar, né, ou de dizer isso eu não admito, ou isso, né, mas ter um lugar de equilíbrio, compreender que aquilo também faz parte da realidade que a gente atua, o que quer que seja, né? E que eu, de alguma forma, eu estou falando também de grandes organizações, que eu já percebi que muitas vezes, né, existe em alguns movimentos, o próprio Cidades em Transição, logo no início eu senti uma rejeição por grandes organizações, e eu trouxe para mim mesma a reflexão. Eu vim de uma grande organização e fiz a minha mudança, né? Fiz a minha transição porque eu quis sair também, assim, acho que foi Camila que falou sobre isso. Mas como assim a gente fazia a transição dizendo, todo mundo vai para a transição, mas as grandes organizações não são para a transição, né? Acho que isso não existe. Então, para mim é sempre uma reflexão que eu trago nos contextos, né, onde a gente está refletindo sobre esse processo de equilíbrio e de transição em si, né? Então, gente, esse era um pouco do que eu queria compartilhar hoje com vocês. E aqui
é a pergunta que eu queria trazer como provocação para aquela nossa conversa em grupo, tá? Que é como eu me relaciono com o território, né? O que eu percebo sobre necessidades e potências desse território que o meu negócio, aquilo que vocês já contêm do negócio de vocês nesse momento, que você reconhece que ele pode contribuir, né? Então, a ideia agora, eu vou interromper aqui a nossa... A ideia agora é a gente fazer aquele nosso movimento das salinhas. Vocês estão me ouvindo? A minha internet está dizendo aqui que está instável. Estão me ouvindo? Tá, ótimo, que bom. Sim. E queria fazer as salinhas para a gente conversar um pouco sobre isso. Mas antes de fazer as salinhas, eu queria checar. Alguém tem algo que gostaria de perguntar que está assim, preciso perguntar? Não? Então, massa. Então, vamos para as salinhas para a gente debater um pouquinho sobre isso? Pode botar a pergunta para a gente de novo? Agora. Espera aí que eu vou botar agora a pergunta para vocês. Aqui, espera aí. Deixa eu ver se ele vai entrar aqui. Ó. Todo mundo está vendo? Como eu me relaciono com o território? O que percebo sobre necessidades e potências desse território que o meu negócio pode contribuir? Aí vai muito alinhado com aquela primeira reflexão que a gente fez aqui, específica de território, né? E que, para mim, você vê, só o cheirinho que a gente fez já trouxe muita inspiração. Então, tem mais coisa que a gente vai investigar sobre potências de território nessa jornada. Deixa eu ver aqui, o Lucas está vendo as nossas salinhas. Espera aí. Aí só precisa vocês aceitarem. Isso. Ô, Badá, você está aí? Nossa, foi muito bom mesmo. 1000 trocas aqui. Pedro acabou de me dar uma ideia que eu estou aqui anotando. Você me lembrou disso. Inteligência coletiva é tudo. É verdade.
Ô, Paula, e a gente também precisa conversar depois, porque a gente ficou viajando muito na coisa presencial, a nossa onda era toda muito presencial, e agora na pandemia a gente viu que a gente precisa correr atrás também da parte de videoaulas, essas coisas, porque senão a gente não vai sobreviver. Mesmo depois da pandemia. Gente, eu acho que a gente foi forçado, né, a mudar, né, aceleramos um processo que já estava em andamento. Exatamente. E a gente tem que se adaptar, né, gente? É isso. Para trás não vai andar, só vai ser para frente. E tem que estar presentes no online e offline. Não dá para estar um ou outro, né? Tem que estar nos dois. É isso aí. A gente vai precisar de uma ajuda para isso, porque a gente tinha uma coisa muito pessoal só, e aí as pessoas pediam, e eu disse, não, só vou dar aula pessoalmente. Afinal de contas, chama mão na jaca. É uma coisa sensorial, sabe? Mas isso quer dizer que não pode ser alguma coisa híbrida. Com certeza. Só estou dizendo que a gente resistia, porque a própria nascença nossa foi muito assim, pessoal, materializada, né? Eu achava que não podia aprender com os alunos se fosse virtual. Eu só ia aprender com o aluno, porque essa coisa gravada, sabe? Que você não interage. Aqui a gente está interagindo, né? Diferente. Mas vamos interagir. Ó. Vocês entregam a jaca, aí depois ensina para a gente como é que faz. A gente faz todo mundo junto online. Eu quero ver a castanha de jaca aí, olha. A Júlia, filha da Juliana, fez, e foi um espetáculo, né, Juliana? Um espetáculo. A filha dela é a coisa mais linda, e aí fez um patê super fera, e na mesma semana uma pessoa comprou 2 quilos para dar aula numa escola funcional, e ela fez tipo um hummus lá. E ela ainda não me mandou a receita, mas eu acho que a da Júlia deve ser melhor. Juliana, você que provou aí, o que você achou? Ótimo, gente, sensacional. E eu sou mineira, né? Mineira tradicional com comida. Então, assim, muito bacana, ficou muito gostoso. E a gente vai fazer essa semana carne de jaca. Vai ser bacana também. Nossa, que audaz! Que legal! Mas, Marisa, eu acho que dentro disso que você está falando, uma experiência que tem sido super bacana, eu sei que é um outro mercado, não estou falando da nossa proposta, não, acho que é uma outra proposta. Mas a gente tem aquele chefe de cozinha, que é um cara mineiro, que ele está fazendo exatamente isso que a Roberta falou. Ele prepara, faz um pré-processamento do alimento, entrega esse pré-processamento e as pessoas estão cozinhando em lives, né, assim, junto. Então, está sendo, assim, super bacana, porque depois todo mundo vai postando as coisas e tal. E, enquanto isso, ele vai conversando com as pessoas e tal. Então, assim, é o que é possível, né? A gente é muito bacana. Eu estou super dentro. Se quiserem fazer a live aí da jaca, pode contar comigo. Eu posso contribuir com uma harmonização. Eu sou sommelier, sou metida a gostar de vinho, e de repente, quem sabe? Ótimo. Descobre um vinho aqui mais próximo, mais local, já pensou? Então. Cerveja a gente sabe que a gente tem de montão aqui no nosso terreno. Pois é. Gente, faz uma live. Fechou com mão na jaca. Vinho e castanha. Olha que interessante. Interessante que eu estou fazendo cerâmica e eu estou fazendo jarra de jaca. Eu estou fazendo em molde, né? Mandei fazer um molde com 3 jacas, jaca grande, jaca média, jaca pequena. Ficou a coisa mais linda do mundo. Depois eu vou mostrar para vocês. Gente, eu já fiz uma cerâmica. Eu peguei a casca da jaca e imprimi na cerâmica. É, a coisa mais linda. E fiz. Agora, uma outra coisa que eu queria fazer também era um tecido estampado com a jaca, assim, com a casca da jaca. Em vez de roupa de oncinha, vai ser roupa de jaca. Roupa de jaca. Fazer um vestido assim, longo,
sabe? Tipo, em vez de ser pele de cobra, de jacaré, ser a casca da jaca, assim, né? Ficar show de bola. Muito Eu bom. achei o máximo, e achei curioso, né? Eu tenho uma amiga que só trabalha com estampa assim, em tecido. Super lindas as coisas. Fazer carinho. Adorei. Olha o que a Flavinha colocou aqui. A fantasia do bloco Mão na Jaca. Ah, surgiu até um bloco. Vamos fazer o bloco, fundar o bloco Mão na Jaca. Muito bom. Hein? Laranjeiras, então, que é um território fértil, né? Mas o Pedro fez uma live outro dia de hambúrguer plant-based. E essa chefe que deu aula para ele, que, aliás, foi ótima, a gente adorou os hambúrgueres, ficaram uma delícia. Ela pegou, eu doei para ela castanha e para fazer queijo. Ela vai fazer os queijos, já está começando a fermentar a castanha. E aí a gente vai fazer tipo uns 6 queijos, aí vamos congelar vamos deixar outro fora da geladeira, vamos experimentar testar, todos esses queijos para fazer os testes. Legal, e aí legal. Como é que eu pego a castanha? Como é que eu estou entrando só nessa terceira reunião? Eu estou super atrasado com as coisas. Como é que eu pego a castanha para fazer? Para tentar fazer, para ver como é que fica um pão com jaca. Olha que legal. Olha aí, que legal. Eu vou botar o meu e-mail aqui no chat e aí você me manda um e-mail que eu te mando as instruções por e-mail. Daí fica fácil. Boa, Marisa. Deixa eu pedir agora também, fazer um pedido aqui. Somos muito férteis nos pensamentos. Oi? Quem pediu para falar? Bom, não sei quem foi que pediu. Vocês estão me ouvindo? Sim. Queria ouvir agora um pouco sobre como é que foi as trocas específicas sobre pensar o relacionamento de vocês com o território. Queria sentir um pouco mais de como é que foi isso. Quem está tentando falar? Eu não sei o que está rolando aqui. Por que não está entrando? Eu não sei quem estava tentando falar. Não sei se foi a Ju que caiu agora. Mas, enfim, queria ouvir um pouquinho de vocês. Alguém alguém quer compartilhar de como é que foi a troca específica sobre essa questão de como percebe a sua própria relação com o território, né? E como a Marisa está trazendo na Jaca tem muita relação com esse território, né? Eu acho que desde a primeira reflexão lá que a gente trouxe, eu vejo muitas capilarizações, né? Queria ouvir um pouquinho mais de vocês, como é que vocês percebem aí a relação de vocês e do negócio. Todo mundo tímido, vocês Olha só, agora. Se ninguém falar, vou falar um negócio. No papo que estava rolando, surgiu uma ideia nos grupos, que é o seguinte. Quem foi que falou do aplicativo? A Paula. A Paula deu a ideia, porque eu falei assim, a gente não tem o mapeamento das jacas do bairro. Precisa fazer o levantamento das jaqueiras do bairro, porque a gente já mapeou da PUC, a gente trabalha com o campus da PUC, com o campus da Escola Americana, mas o bairro, a gente não tem esse mapeamento. Bom, eu já notei algumas jaqueiras no bairro. A gente notou que tem um monte de escola. A gente trabalha com educação ambiental e a gente trabalha com educação ambiental através das jaqueiras, né? Das jacas e desse caminho da jaca da árvore até a mesa. A gente aproxima as pessoas das árvores da cidade. Então, eu pensei em juntar as escolas, os alunos das escolas, e conseguir até percorrer o bairro com alunos, fazendo o mapeamento, a sinalização, o monitoramento e o beneficiamento das jacas do bairro. Aí a Paula falou, puxa, podia-se criar um aplicativo. E existe, olha lá, fofa. Aí existe um aplicativo nacional que é muito grande e que não atende. Impreciso de jaqueiras públicas. Você vai lá e pimba, bota uma jaqueira onde você quiser. Foi uma mulher que criou no Google Maps. Mas acho que dá para fazer um do bairro.
E aí ter as jaqueiras numeradas, mapeadas, entendeu? E conectar isso com as escolas. E aí tentar ver se as escolas abraçam. A gente tem um trabalho numa escola que foi interrompido pela pandemia, que ia envolver a 8ª e 9ª série do Ensino Fundamental 2, com geografia, matemática, ciências e... Geografia, matemática, ciências e... história. Então, eu reuni essas 4 matérias com a jaqueira, para fazer um trabalho Caramba, hein? Queria deixar os outros falarem, porque eu falo. Poderoso, hein? Ó, Cirlan já está dizendo que vai ajudar nesse projeto aí. Com as escolas e o aplicativo. Curti. Então, tô achando vocês tão tímidos hoje. Tá todo mundo empolgado em fazer receita da Marisa, essa é a verdade. Tá todo mundo querendo saber das castanhas da jaca. Meus amigos, são 9h. A gente... 9h02, né? A gente chega no finalzinho do nosso dia de hoje. Fantasia Antes de fazer o check-out, seu som está travando, Melissa. Opa! Tá. Voltou? Vocês estão me ouvindo? Não? Tá ruim, Badá? Tá ruim? Tá indo e voltando, tá oscilando. É isso? A internet hoje realmente está de mal comigo. Ainda bem que foi só no final, né? Tá bravo. Mas então, eu queria dizer para a gente, antes de ir para o check-out, checar mais uma vez se mais alguém gostaria de compartilhar qualquer coisa que tenha vontade agora, sobre tudo que a gente falou hoje. Que aí a gente podia ouvir mais. Desejo compartilhar de tudo que a gente vivenciou hoje. Não? Alguém vai falar. Diga, Ju. Juliana, fala. Estou te ouvindo. Dois segundos que eu comecei a falar. Eu não estou ouvindo a Ju. Vocês estão ouvindo a Ju? Eu não estou ouvindo. Não? Ô, Ju. Ju. Travando. Eu falo que vem, deixa. Ju, tá fecha ruim. seu vídeo. Fecha seu vídeo, vê se você consegue falar com o vídeo fechado. Isso. Oi, estão me ouvindo melhor? Estamos. Ah, beleza. À medida que vai passando aqui esses 2 encontros, eu vou compreendendo que os projetos são conectáveis, assim, sabe? São tão com propósitos tão comuns, entendeu? Que eu acho que tem hora que eu fico pensando que a gente vai acabar se esbarrando e juntando coisas, entendeu? Porque tem muita coisa muito comum. São propósitos muito similares e que eu acho que têm objetivos bem parecidos, entendeu? Que são possíveis, sim, de serem fundidos, sabe? Em alguns deles. Voltei. Sim, maravilhoso. Ah, linda. É verdade, eu acho que tem muita potência aqui, a gente vai ter um momento também para a gente falar mais sobre essas potências e perceber isso juntos, né? Que bom, que bom. Eu fico muito nutrida sempre no final dos nossos encontros. Então, eu vou puxar o check-out. Então, eu me sinto mais descansada depois de estar com vocês, porque hoje foi um dia pesado e fico feliz com isso. Obrigada, quero agradecer a vocês. Então, passo para Renata. Qual é o seu check-out? Oi. Como você sai, Renata? Olha, estou saindo aqui. Eu também tive um dia muito. Tive uma semana, né? Desde a semana passada que eu estou passando por momentos aqui assim tensos. E entrei animada, estou saindo mais animada ainda
assim, pela riqueza, né? Que eu tô cada vez eu venho na primeira aula, faltei a segunda, não pude vir, e estou muito feliz de ter. Eu não consegui ler o material, eu falei, meu Deus, será que eu vou conseguir acompanhar lá a aula? E eu adorei. E essa troca, né, de perceber os projetos, né, e vai dando ideias, a gente vai tendo ideias assim, de como pode colaborar, porque eu me coloquei como investidora, mas assim, eu falei, meu Deus, como que eu vou colaborar? Né? E o que exatamente eu posso fazer? E aí você escuta um, escuta outro, eu já estou assim, com várias ideias aqui de como eu posso colaborar com as iniciativas. Né? E é muito legal poder ouvir e estar participando desse projeto. Gratidão, querida. Que bom. Eu acho que vai chegar um momento em que a gente vai poder falar melhor dessas conexões, né, que a gente está vendo entre os projetos e tudo. Né? Sim. Então, quero agradecer muito, gratidão por esse trabalho que vocês estão fazendo, por esse conteúdo tão assim profundo, né? Assim, tão didático, conforme você tem passado. Muito obrigada. Obrigada, Rê. Muito bom. Você passa para quem? Gente, check-out. Vamos tentar pensar como é que a gente sai. É isso. Passa para quem, Rê? Escolhe alguém para você passar a palavra do check-out. Pode ser com a Bel Vidal. Opa! Eu saio bem contente, assim, porque eu estou vendo as pessoas que eu consegui ouvir, eu cheguei um pouco atrasada, né? Eu vejo que, na verdade, no fundo, todo mundo tem, na essência, um propósito do bem. E cada um na sua linha de ideia, de gosto e tal, mas o propósito, a essência de todo mundo é mais ou menos a mesma. E isso aí é só juntar e crescer, e ir fazendo coisas diferentes. Então, eu não participei da última aula, que não deu, mas adorei essa, conversar com o pessoal. Que bom, Arro. Passa para quem, Bel? Eu passo para quem? Passo para Flávia. Eu saio empenhada em continuar sonhando. Passo para Lourdes. Conseguiu? Desculpa, gente, demorei, consegui. Então, eu saio ainda, eu estou me sentindo assim, chegando, conhecendo as pessoas, ainda explorando. Acho que essa é a maneira como eu saio. Ainda estou explorando. Vou passar para o Cirlan. Saudade dele, que duas encontros eu estava lá na sala e agora sumiu. Então, quero ouvir o Cirlan. Alô? Mais ou menos. Cara, a internet tá horrível. Eu conseguindo ouvir agora? Um pouquinho melhor. Oi, dá pra ouvir agora? Vai. Eu tenho que ligar o... Tá ouvindo? Sim, sim. Porque a internet tá aí, eu tava precisando tudo pra chuva, sei lá. Irlan, vai lá para fora que eu acho que fica melhor. Aí. Melhorou. Território. Território. Que lindo. Arrasou. Desenvolver. Nossa, isso aqui já foi por mim, gente. Aí. Cada aula eu saio mais regulado. E aí hoje eu saí reflexivo.
uma conversa com a Camila ali, mas eu não consegui expressar na hora que a Mel perguntou, tem alguém mais que alguém mais, aí tipo, vai, não vai, vai, não vai, eu preferi ficar. Eu prefiro guardar, porque assim, eu estou muito pensativo, entendeu? Muitas questões, cada aula eu penso um pouco mais como eu vejo meu projeto. Né? Eu estou agora, como eu estou vendo a minha organização, como eu estou vendo o meu negócio, o que precisa realmente mudar, como eu posso interagir mais com o meu bairro. Então, assim, eu fico maluco, porque vem várias ideias na cabeça, vem vários pensamentos de como eu posso contribuir mais. Eu realmente achava que eu já tinha contribuído bastante, só que eu descobri que, assim, sei lá, acho que é 20%, 30%, acho que eu posso contribuir muito mais. Descobri muito mais, né, os talentos daqui dessa comunidade deles e hoje eu estou muito reflexivo, assim, eu vou deitar com a cabeça no travesseiro, vou usar mais o material que vocês botaram lá no e-mail, entendeu? A carta do rapaz, né, eu esqueci o nome dele agora, que é a carta que fala sobre ética, o que é ético, o que não uma porrada sem mão, assim, um tapa na cara sem mão. E eu sou muito ético com o meu trabalho, né? Eu sou muito realista e muito verdadeiro com o meu trabalho. Né? E eu tive que fazer reflexão se você com a minha equipe de trabalho. Né? Com o ambiente que eu trabalho, sobre essa questão de AWS, federação, meio ambiente, tudo isso. Então, acho que assim, eu tenho que ver todos esses meus conceitos para poder voltar a atuar como essa pandemia para virar, como se der uma acalmada, entendeu? Mas assim, é gratidão total, cara. É gratidão total. A cada aula honestamente, a gente absorve muita coisa boa de todo mundo, sabe, da Maria, de quem está chegando como investidor, de quem já tem esse negócio montado. Fiz muitas parcerias, descobri alguns empreendimentos no Instagram. Uma até citou aí, que é o Território Fértil, né, a gente já está seguindo, né, descobri também lá no Gira Sorrir. Eu nem sabia que existia. Então, assim, como uma aula, 2 aulas, 3 aulas faz você interagir mais ainda com o seu pai, né? Eu achava que eu já conhecia bastante, assim, mas eu descobri que eu posso descobrir mais, conhecer muito mais. E, assim, muito obrigado mesmo, agradeço a você, a Bimar, mais uma vez, e vamos para a quarta aula, vamos para a quinta, e vamos, se Deus quiser. Muito obrigado mesmo. Gratidão, querido. Gratidão. Você passa para quem, Cirlan? Eu passo. Vou botar uma caminha. Para quem? Escreve no chat, Cirlan, que agora a gente perdeu total o que você está falando. Eu acho que ele passou para Marisa. É para Camila. Para Camila? Ah, foi para Camila. Então, tá. Eu vi no chat agora. Ah, então pronto. Ah, gente, eu Vai, saio. Camila. Saio feliz, assim, eu acho que eu estou numa fase de desenvolvimento, né, do meu negócio e acho que as trocas são sempre muito positivas e quero que a gente tenha mais oportunidades de trocar, né, de ver sinergias, eu acho que isso já está acontecendo, então saio feliz. Ai, gratidão, querida, coisa boa. Passa para quem, Xerri? Passo para Simone. Bem, eu saio inspirada, né? Porque acho que toda vez que a gente colaborar não é fácil, e quando a gente tem os desafios sempre dá um desânimo, e estar aqui nesse grupo hoje foi fundamental para ver a potência e continuar acreditando. Então, saio inspirado. Passa para quem, minha linda? Passo para o Lucas.
eu saio com a energia mais renovada, né? Eu estava num momento meio para baixo e foi até engraçado que me identifiquei muito com a fala da Simone, né? De vez em quando ser bem complicado, a gente coloca energia em algumas coisas e às vezes os resultados a gente não fica tão feliz, né? Ou gera coisas que são tão difíceis de lidar, assim, de narrativas, visões diferentes e tal. E é bom de vez em quando resgatar essa energia, né? E lembrar por que a gente faz o que a gente faz. Então, eu me sinto assim também, vendo aqui. Eu passo para Vilma. Então, cada vez mais apaixonada por vocês. Passa para quem, Chuchu? Ah, peraí. Badá. Oh, pronto, consegui. Tava mudo. Cara, eu passo muito emocionado, né? Porque é bom ver essa coligação entre as pessoas aí, né? As pessoas estando felizes quando termina, né? Fazendo ligações aí bem bacanas, né? Conhecendo melhor o bairro onde que a gente mora, né? A nossa vizinhança aí. Achei bem bacana. Eu quero mapear essas jacas aí também, que eu achei... Sempre gostei de jaca. Ficava no Parque Lage lá, pô, encantado com a jaqueira. Vou participar disso também. Tá? Muito obrigado aí por tudo. Obrigada, querido. Passo para... Agora eu não sei quem tá. Peraí. Gustavo, Mônica, Raiane, Dani, Mônica. Leide. Mônica. Bem, eu já ia mandar uma mensagem, porque eu vou ter que sair agora mesmo. Enfim, gente, minha palavra hoje é conexão, né? Eu acho que eu me dei conta da conexão, que ela já estava rolando, e eu ainda estava no racional, e essa sacação eu tive hoje, eu tive agora, né? Muito, muito, muito legal. Muito legal. E é isso. E eu não estou ouvindo. Caramba. Ué, cadê eu? Eu não estou ouvindo nada. Passa para quem? Tá. Tá bom. Agora sim. Tá. Agora que eu estou distraída, que horrores. Gente, realmente eu tenho que ir para a cama. Eu estou péssima hoje. Deve ser internet que tá ruim. Flávia. Ué, o volume do meu... Tá uma droga. Eu já fui. Você já foi? Tá. Eu não estou ouvindo. Tá complicado. Daniela. Boa noite. Eu estou muito feliz, satisfeita, acreditando muito no futuro. Eu passo para... Deixa eu ver, Raiane. Olá, eu tô com o sentimento de... Eu quero falar sobre isso com as pessoas, gente, porque todo mundo precisa saber disso. Não dá pra ficar assim, em grupo, sabe? A gente ficar, tipo, prendendo esse conhecimento aqui. Vamos falar com as pessoas sobre isso. Sério, eu tô com vontade de falar sobre isso com as pessoas, assim. O sentimento é esse. Obrigada, gratidão. Boa noite, gente. Faz isso, fala com as pessoas sobre isso. Eu passo pro Gustavo Pascoal. Acho que não foi ainda, né? Isso, não. Gente, boa noite. Olha, saio muito feliz mesmo de ver que no momento que a gente está vivendo, tão louco, tão difícil no mundo, com tantas notícias ruins que a gente vê, o que mais se produz, é ver que tem muita gente pensando igual a gente, né? E saio muito confortado com isso, de ver que tem ideias muito bacanas, tem pessoas muito bacanas que querem realizar isso, tá? Então eu saio muito feliz e muito confortado.
Para Gratidão, quem sobrou passar. Aqui Quem falta? temos a Marisa, o Pedro, a Leide, a Bel. Quem mais, gente? Eu acho que é Marisa, Pedro, Leide e A Bel, né? Leide. Falta? A Leide. Então tá. Vocês estão me ouvindo? Porque minha internet estava muito ruim agora há pouco. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Eu saio com uma sensação grande de movimento, né? Muito movimento, assim, uma vontade de me mover. E confiante. Eu acho que é o que me resume hoje. O movimento é bom. Eu passo para... Eu não estou conseguindo, porque eu acabei entrando no celular, não estou vendo mais ninguém, gente. Tem, ó, a Bel, a Marisa, Bel, a Marisa já Marisa foi? e o Pedro. Então vai lá, Não. Marisa e Pedro. Gente, muito obrigada pela acolhida do Mão na Jaca com todos vocês. E, como eu falei outro dia, a jaca é, de fato, a expressão da coletividade. Então, ninguém pode comer uma jaca sozinho e processar é difícil, sozinho. Então, eu acho que é bacana ela sair desse lugar de patinho feio, de jaca podre, de jaca fede, que jaca cai na cabeça das pessoas, para passar a ser um lugar de encontro, né? Às vezes o território na verdade, são as pessoas, né? É o lugar de encontro, né? O território é esse lugar aqui, né? Nesse momento para nós. Obrigada. Eu saio conectado, porque eu acho que, de maneira nenhuma, desvalorizando todas as informações que a Melissa tem trazido, tão bem organizadas, estruturadas e bonitas, mas o maior patrimônio que a gente tem aqui é o grupo. Cada vez que eu vejo, algumas vezes eu estava só do lado da Marisa, não estava acompanhando, hoje eu estava aqui junto, e é muito bacana, conectado. Então, a gente chama a Bel, né? Que não falou? Bel. Na verdade, eu já falei Já também. falou. Já falou, Bel? Já falou? Já. Ué, então falamos todos. Espera aí. Camila, você já falou, Camila? Falou. Já? A Leide? Já A falei Leide acabou sim. de falar. Então falamos todos. Então estamos celebrantes? Vilma falou, Lucas falou, todo mundo falou. Então, por favor, abram seus microfones e vamos mandar beijos uns para os outros e boa noite. Estou muito feliz de estar com vocês. Beijo, muito obrigada. Beijo, tchau. Beijo. Semana que vem. Tchau. Beijo a todos, parabéns. Ô, Lucas. Eu vou te falar uma coisa, fica triste não, que o que vocês estão fazendo é algo assim muito precioso. Verdade. E alegre. Você e a Melissa, é muito maravilhoso o que vocês estão fazendo. Parabéns. E é muito difícil, né, Lucas? Realmente hoje eu vi um negócio do Bip Bip, daquele barzinho lá, que eles fizeram um filme, e aí no final eles tinham uma homenagem aos chatos, como é que era? Não é os chatos, aos malas do Bip. E aí eu falei assim, cara, muito engraçado. Falou, eles fizeram um trabalho irrepreensível. Como tem mala nesse mundo, né? Onde você viu o vídeo do Bip Bip? É um trabalho que está sendo feito pelo Instituto Moreira Salles, é gravado com a Cristina Buarque e uns músicos. É tão lindo. É pelo Instituto Moreira Salles, você vê. São vídeos em homenagem a vários compositores. Oi. Aliás, o pessoal estava comentando outro dia que os clientes do Bip Bip vão financiar, né? Tipo assim, vão bancar o Bip Bip, né? Porque o Alfredinho, que era o dono, morreu, né? E para o bar não fechar, os clientes vão bancar o bar, né? É muito legal. O Bip Bip é fora de série. É outro espaço patrimônio da cidade, né?
Né? Do coletivo, o espaço do coletivo. Total. Olha que linda essa menina aí, Melissa. Olha. Para mim, essa aqui é a Alice. Oi, Alice. Alice, ó, tá todo mundo falando com você. Tem até rua com seu nome, menina. Tá vendo como é que você é importante? É verdade. Gente, tá vendo? É tão gostoso estar junto que ninguém quer ir embora. Tchau, tchau, gente. Boa Olha, noite. gente, um beijo, então. Até semana que vem. Tchau, gente. Boa noite, tchau. Bom, até semana que vem. Aleluia! Que delícia. Aleluia! Que emoção. Aleluia! 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 Aleluia, Melissa, até que enfim! Aleluia! O que você está comendo aí que você não ofereceu? Não, pergunta se vocês querem. O que você está comendo aí que você não ofereceu ainda? Passa ali, entrega ali para a câmera. Galera, ó, eu vou fazer o meu pipi e vou comer, que eu tô morrendo de fome. Eu tô morrendo de fome, tá aqui que é batata da Alice. Lucas, meu filho, eu quero saber o seguinte, você melhorou? Ó, depois a gente tem que editar esse final aqui, hein, que tá recorde ainda, a gente aqui comendo